Olá pessoal, boa tarde. Iniciaremos agora mais uma aula de geometria do 7º ano. E para essa aula nós teremos a correção da página 166 em um pedacinho na página 167, que corresponde ao assunto múltiplos e submúltiplos do metro. Então começaremos a correção a partir da primeira questão. E para resolver essa primeira questão, a gente vai lembrar da tabela com múltiplos e submúltiplos do metro. E a gente viu na aula passada que cada unidade dessa aumenta ou diminui em 10 vezes a anterior, tá? Então, vamos ver como funciona isso nas conversões. Então, vamos lá. A letra A diz assim, expresse as medidas nas unidades indicadas, transformar 15 centímetros em metro. Então, aqui tem o resultado 0,15 metros. E como é que eu chego a esse resultado? Então, eu vou transformar de centímetro para metro. Então, vamos ver aqui as unidades medidas na tabela. De centímetro para metro, eu volto duas casas, ó. 1, 2. Então, se são 2 pulos, 10, 100, tá? 10 e 10, 10 vezes 10, 100. Então, eu vou dividir 15 para 100. Dividindo 15 para 100, eu tenho 0,15 metros. Transformar 5 metros para centímetros. Então, se eu for voltando, ó, se eu vou nesse sentido, eu divido. Que é da unidade menor para maior. Se eu vou da unidade maior para menor, eu multiplico. Então, aqui eu vou da unidade maior para menor, de centímetro para transformar em metro. 5 metros, aliás, é de metro para transformar em centímetros. Então, aqui eu vou multiplicar. De metro para centímetro são 2 pulos, ó. 1, 2. Mas é da maior para menor, é multiplicando. Então, é 5 vezes 100, que dá 500 centímetros. Agora, de quilômetro para metro, 3 quilômetros em metros. De quilômetro para metro são 3 pulos, ó. 1, 2, 3. Então, dá 10, 100, 1000. 3 vezes 1000, 3.000 metros. Aqui eu tenho de hectômetro para decímetro. Então, quantos pulos? 1, 2, 3. Então, é 3 vezes 1000, também 3.000. Só que aqui é em decímetro. Letra E. De milímetro para decâmetro. Ó, milímetro volta 1, 2, 3, 4. São 4 pulos, então voltando, eu divido por 10.000. São 4 zeros. 70 dividido por 10.000, tenho 0,007 decâmetros. Então, como é que eu sei que é esse valor aqui, ó? Eu volto a vírgula do 70 aqui, eu volto 1, 2, 3, 4 casas, tá? Então, eu volto 1, 2, 3, 4. Então, aqui é vírgula 0, 0, 0, tá? Antes do 7, eu vou ter 2 casas. Então, esse é o valor. Então, pode ser assim ou 0,70, tá? Então, o próximo, F, 0,1 quilômetro para centímetro. De quilômetro para centímetro, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pulos. Então, é 0,1 dividido para 100.000. Aliás, multiplicado, porque é da maior para menor. Então, aqui é multiplicado para 100.000. Então, aqui eu vou andar a vírgula, a quantidade de casas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, é 1, 2, 3, 4, com 4 zeros. Por que não ficou 5 zeros? Porque eu já tinha uma casa decimal aqui. Então, aqui vai ficar com 4 zeros, que é 10.000 centímetros. Então, essa é a correção da questão 1. Vamos à questão 2. A questão 2 diz o seguinte: expresse em metro a distância indicada em cada item. Então, aqui eu tenho 9 quilômetros e 8 decâmetros. Os dois se transformam em metro e depois eu somo os dois resultados. Vamos ver nos exemplos. Eu adiantei um pouco para ficar o vídeo mais curto. Então, vamos ver a letra A. 9 quilômetros para transformar em metro. Então, é 9. De quilômetro para metro são 3 casas. Então, eu multiplico por 1000.
9 vezes 1.000, 9.000. 8 decâmetros para transformar em metro. De decâmetro para metro é uma casa, então é um pulo só, multiplica por 10. 8 vezes 10, 80. E 9.000 mais 80, 9.080. Letra B. 18 quilômetros para transformar em metro, então é 18 vezes 1.000. Então, lembra que na tabela, vou voltar à tabela para a gente lembrar, ó. De quilômetro para metro, 1, 2, 3, são 3 pulos, por isso que multiplica por 1.000. Cada um desses pulos significa vezes 10, vezes 10, vezes 10. 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1.000, tá? Então, por isso que aqui, se é um pulo é 10, se é 2, 100, se é 3, 1.000. 3 multiplica por 1.000, ou multiplica ou divide, depende da posição. Então, aqui, 18 vezes 1.000, 18.000. 8 vezes 10, 80. 18.000 mais 80, 18.080. Letra C. 2 quilômetros para transformar em metro é 2 vezes 1.000, que é 2.000. 5 hectômetros para transformar em metro é 5 vezes 100, que é 500. E 7 decâmetros para transformar em metro, 7 vezes 10, que dá 70. 2.000 mais 570, 2.570 metros. Vamos agora à letra D. 49 decímetros para transformar em metro. Agora, a gente vai trabalhar com unidades das menores para maior. De decímetro para metro é voltando, então é dividindo. De decímetro para metro é um pulo. De centímetro para metro são 2 pulos. E de milímetro para metro são 3 pulos. Então, divide por 10. Se for 2, divide por 100. Se for 3, divide por 1.000. Vamos lá ao exercício. Então, na letra D, eu tenho 49 decímetros para metro. Então, é um pulo. 49. A vírgula do 49 é aqui. Se eu vou dividir por 10, a vírgula dá um pulo. Então, fica 4,9. De centímetro para metro, são 2 pulos. Então, divide por 100. A vírgula aqui volta 2 casas, ó. Fica aqui. Então, é 0,12. 4,9 ou 4,90. Somado com 0,12, vírgula abaixo de vírgula, dá 5,02 metros. E a próxima, 235 centímetros para transformar em metro, eu divido por 100. 125 milímetros para transformar em metro, eu divido por 1.000. E aqui ficou 2,35, porque a vírgula volta 2 casas, fica aqui entre o 2 e o 3. E aqui a vírgula volta 3 casas, fica aqui antes do 1. Vírgula abaixo de vírgula e fazendo a soma dá 2,475 metros. E a última letra F, 35 decímetros para metro, divide por 10, dá 3,5. 7 centímetros para metro, divide por 100, dá 0,07. E 1 milímetro para metro, divide por 1.000, dá 0,001, que é 1 milésimo. E fazendo essa soma, nós temos, lembrando que nós temos que colocar vírgula abaixo de vírgula, 3, coloquei 35 aqui. Coloquei 35, mas na verdade é 36 no livro, ó, olhei agora. 36 decímetros, 7 centímetros e 1. Então, aqui 36, aqui é 36, aqui 3,6. Então, fazendo a soma dá 3,671. A gente colocando vírgula abaixo de vírgula e fazendo a soma. 3,671. Então, com isso a gente finaliza, ó, metro. Finaliza a questão 2. Vamos à questão 3. Reescreva as frases substituindo o quadradinho pela unidade de medida adequada. Então, vamos ver aqui, ó. João tem 1,76 metros. Então, no quadradinho eu coloco metro. Ou 17,6 decímetros de altura. Letra B. Uma régua de 30 centímetros tem 300 milímetros. A distância entre Belo Horizonte e Goiânia é 884 quilômetros ou 88,400 decâmetros. Penúltimo, agora o último. Carlos tem 0,18 decâmetros
ou 18 decímetros de altura, tá? Então, essas são as unidades que devem ser substituídas pelo quadradinho. Vamos à questão 4. Vamos fazer as correções. Corrija as afirmações abaixo em seu caderno. 2 decâmetros equivalem a 0,2 metros. Qual é o correto? 2 decâmetros equivalem a 20 metros. 1 micrômetro equivale a 1 milionésimo de milímetros. Qual o correto? 1 micrômetro equivale a 1 milionésimo do metro e não dos milímetros, tá? E o próximo, quilômetro, hectômetro e decâmetro são submúltiplos do metro. O correto seria quilômetro, hectômetro e decâmetro são múltiplos do metro e não submúltiplos, tá? Então, essa é a questão 4. Vamos à questão 5. Essa questão 5 é simples, ó. Toda manhã, Pedro pratica corrida e ele costuma percorrer 130 quilômetros, mas hoje só conseguiu correr 3/4 dessa distância. Quantos metros Pedro percorreu hoje? Então, aqui, ó, está em hectômetro e eu preciso saber em metro. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é transformar hectômetro para metro. Então, vamos lá ao cálculo. De hectômetro para metro são 2 pulos, então é 100. Como hectômetro é a unidade de medida maior, eu vou multiplicar por 100. E 130 vezes 100 dá 13.000. E agora eu vou calcular 3/4 de 13.000. 3 vezes 13.000 dá 39.000, dividido por 4, que dá 9.750 metros, é o resultado dessa divisão. Vamos à questão 6. O trajeto da casa de Maria até a escola tem aproximadamente 720 metros e ela costuma ir a pé. Se cada passo de Maria tem 45 centímetros, quantos passos ela dá para ir de sua casa à escola? Então, aqui, ó, foi dado em metro, tá? E aqui a medida do passo dela está em centímetros. Eu tenho que fazer a conversão para poder saber quantos passos corresponde. Então, vamos lá ao cálculo. Para esse cálculo é bem simples de se entender. Então, vamos lá aqui. 720 metros, para transformar em centímetros, eu multiplico por 100. 720 vezes 100 igual a 72.000. 72.000 dividido por 45 é igual a, que é a quantidade da medida do passo dela. Então, esse é o total da medida e esse é a medida do passo. Então, 720 dividido por 45 dá 1.600 passos, tá? É o resultado 1.600. E a questão 7, observe a foto de uma alga obtida por meio de um microscópio eletrônico e faça o que se pede. Na foto, a alga foi aumentada 100 vezes. Com a ajuda de uma régua, meça o diâmetro da alga, que é essa linha branca, e determine sua medida real em micrômetro. Fazendo a medida, a gente obtém 4 centímetros. Então, como a gente vai fazer para resolver? 4 centímetros dividido por 100 dá 0,4. E 0,4, para transformar em micrômetro, eu divido por 10.000, que dá 400 micrômetros, tá? Essa é a medida real da alga. E vamos à questão 8. A questão 8 vai trabalhar com unidades astronômicas, tá? Então, vejam só. A distância média de Marte ao Sol é 1,53 unidades astronômicas. A quantos metros aproximadamente equivale essa distância? Na aula passada, a gente viu que a unidade astronômica geralmente é astronômica, tá? É um valor muito alto, ó. 1.000, milhão, bilhão. 149 bilhões, 597 milhões, 870.700 metros. 1,3 vezes essa medida é o que a gente vai resolver. 9,36 vezes a unidade de medida astronômica, que é a distância de Saturno de Saturno até o Sol. Vamos calcular. Essa questão é para ser feita com calculadora, tá? Então, a distância média é 1,53 vezes 149,597, 8.
E aqui tem mais dígitos, ó, nem cabe tudo no visor da calculadora. 7.700, tá? Todo esse valor aqui e o resultado tá aqui embaixo, nem cabe todos os dígitos no visor, tá? Então, eu vou colocar os resultados para você, tanto da letra A como da letra B. Quem conseguiu fazer vai poder conferir. Então, para a letra A, nós temos como resultado... Então, vamos ler o número: 1.000, milhão, bilhão. 228 bilhões, 884 milhões, 742.200 metros. E a distância de Saturno ao Sol, 1 bilhão, 400 milhões, 236.070 quilômetros. Tá? Então, essa é a resposta do oitavo e a gente finaliza, então, a página 167, com as atividades relacionadas a unidades de medida, com múltiplos e submúltiplos do metro, inclusive com unidades astronômicas.